Hoje no Cultura Livre eu vim falar com um dos maiores produtores do nosso Brasil, Iaiá, que é Daniel Ganjamin, que me deu a honra de abrir aqui pra gente um pouco do seu processo de trabalho. E aí eu queria que você explicasse, tentasse explicar didaticamente, que a gente sempre fala, quem fez a mix, o que é mixagem de um som? Todo o processo de gravação, que é aquilo que a gente sabe, que a gente vê sempre acontecendo, que é entrar em estúdio, gravar bateria, gravar baixo, gravar guitarra, tal. Tudo isso é armazenado. Hoje em dia a gente faz isso num computador, né? É possível também fazer como se fazia antigamente, que eram gravadores analógicos e tal, mas era uma estrutura muito mais cara. E a mixagem se resume a você pegar todos esses elementos que foram captados, todo o que foi gravado, e encontrar um balanço ideal entre esses instrumentos, ou seja, não deixar a bateria mais alta que a voz, ou a guitarra mais, entendeu? Você entrar, colocar as coisas no lugar, tanto em volume, quanto em equalização, que seria mais grave, mais médio, aquela coisa do Tim Maia ali, e adicionar alguns efeitos, né? Que seria eco, reverb, né? Enfim. O processo todo ele é composto de gravação, mixagem e masterização, né? O processo de masterização já é uma coisa mais complexa. Seria como você, depois de mixado, depois de achado, de encontrado esse balanço entre todos os instrumentos, é você pegar aquilo e encontrar esse balanço entre as músicas do disco. Então é como se você mixa, porque às vezes você mixa as músicas, tem uma que é voz e violão, a outra é bateria, baixo, guitarra, teclado, enfim. Então para você encontrar um balanço para a pessoa ouvir o disco inteiro e não sentir uma diferença muito grande, aí se faz a masterização. É como se fosse a mixagem do disco como um todo. Né? Uau. É mais ou menos isso. É um pouco mais complexo do que isso, obviamente, mas é um processo bem complexo. Que, no geral, a gente mixa assim, uma música por dia. Tá. Então você imagina que a música tem 3 minutos e você vai ficar 8 horas mais ou menos trabalhando naquela música. Você vai ouvir aquela música umas 400 vezes. Não quero ver você triste assim não, que a minha música possa te levar amor. É um ouvido treinado? Você acha que todo ouvido se treina para isso? Ou tem gente que tem ouvido e tem gente que não tem? Tem gente que tem ouvido, tem gente que não tem. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que é uma coisa que, assim, parte disso você é técnico, puramente técnico, mas tem uma parte, principalmente na mixagem, tem uma parte artística muito forte. Porque é o que vai determinar os caminhos do resultado esteticamente falando. Porque você vai pegar o conteúdo do que foi gravado, a música em si, a canção, registrar aquilo, mas depois você vai dar todo... É como se você estivesse escolhendo a roupa da canção. E hoje eu acho que cada vez mais tem mais efeitos e mais coisas para se usar depois. Sim. Como fazer dentro desse mundo gigantesco para não ficar louco, né? Para não se perder, para... Olha, muitas vezes se perde, né? A gente tem uma brincadeira entre os engenheiros, assim, que a gente não termina uma mixagem, a gente desiste da mixagem. Porque chega uma hora que realmente a cabeça já foi e voltou tantas vezes que você... Esse é o grande lance, assim. Eu acho que é uma das coisas que é mais difícil de estudo é você entender aonde que tá bom. E isso só vem com o tempo. Eu, antigamente, já cheguei a levar 1 mês para mixar um disco, que era um disco que eu tava com muita expectativa, minha pressão interna, e eu fiquei, mas isso 10 anos mais, até 15 anos atrás, assim, eu lembro de ter ficado 1 mês mixando o disco, e chegou uma hora que a própria banda falou, bicho, tá bom, Chega, tá proibido. Esquece, não mexe mais. Samba sim, samba, sambê. A gente queria que você mostrasse isso num processo de trabalho, alguma música que você fez, alguma coisa. Uma música simples, que é a Não Existe Amor em SP, do Criolo. Acho que dá pra entender como é que ela soa antes de mixar e depois de mixar. Não existe amor em SP, é um labirinto místico. Aqui a gente tem todos os canais, né, tudo que a gente captou, tudo que foi gravado, sem nenhum tipo de tratamento, né? Então você tem bateria, baixo, guitarra, teclado, cordas, né, violino e viola, e a voz do Criolo. Tá. Por exemplo, Tá. na bateria eu tenho todos os microfones da bateria, né, que é um no bumbo, um na caixa, tá? Então eu tenho aqui, ó.
Aqui só o bumbo. Aqui só a caixa. Aqui só o chimbal. Então você tem todos os elementos separadinhos. Aqui só o baixo. Aqui só o teclado. Então eu tenho controle independente de todos esses elementos, né? Tá. Basicamente o que a gente costuma fazer quando está mixando uma música, a gente começa pela bateria. Então a gente acha o volume dos elementos da bateria primeiro e vai deixar ela... Assim, isso não tem regra, mas é como eu costumo fazer. Aí você pode inserir o baixo, por exemplo. O teclado. A guitarra. E aí entrou as cordas. Isso é basicamente o que é o instrumental da música. Aí, por exemplo, uma coisa que faz total diferença, que às vezes a gente nem ouve quando está ouvindo o resultado final, são os efeitos. Reverb, delay. Reverb é o eco, aquele eco de quando você bate uma palma num lugar onde tem muita reverberação, né, que a gente chama. O delay é o eco, aquele é o eco tradicional. São efeitos que são muito utilizados em mixagem. Praticamente toda mix você vai trabalhar com reverb e delay. E aqui, nessa guitarra, por exemplo, eu coloquei um delay nela, na mix, que faz bastante diferença. Tá vendo? Quando eu paro ela meio que continua tocando. Esse é o efeito... Esse é o efeito de delay. Aí essa bateria, por exemplo, ela tá seca. Normalmente a gente usa o outro artifício mais comum, que é o reverb, para dar uma ambiência, como se fosse como se estivesse tocando em um local onde tivesse naturalmente esse reverb. E geralmente a gente usa isso na caixa. Tá. Nessa música eu usei bastante na caixa. Eu vou colocar aqui um pouco para vocês ouvirem a diferença. Aqui é a caixa seca. Aqui ela com reverb. Nossa, super São detalhes muito pequenos, assim, que a gente não identifica quando a gente está ouvindo tudo, porque quando você ouve tudo, você ouve já o resultado como... E prestando atenção na canção, prestando atenção. Mas até chegar nisso, a nossa parte aqui tem um trabalho que é inacreditável. Inacreditável. Assim. É muito grande. Se eu for parar para fazer todo o processo, você vai dormir ali, então, porque realmente é um processo muito moroso. Então aqui a gente, partindo do princípio que está mais ou menos encaminhado, acho que a gente podia dar uma ouvida na voz. Então ele cantou 6 vezes a música inteira, e eu peguei, aqui, por exemplo, eu peguei o... Não de um take. existe amor De outro take. em SP. De outro take. Então aqui está a voz dele sem nenhum tratamento. Primeiro a gente equaliza a voz, que seria graves, médios e agudos e tal. E aí, feito isso, a gente pode começar a processar alguns efeitos na voz dele. Então poderia usar, por exemplo, um reverb. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Já fica mais bonito, já tá valendo mais, tá mais caro já. Aqui ninguém vai pro céu. Bom, Ganja, eu já era fã, agora eu sou super fã, porque, meu, é um trabalho e, tipo, agora eu entendi o tamanho do artista que eu tô do lado. É um trabalhão. Obrigada. Obrigado a você.